Fala, Top Devs! Então, aqui no nosso canal Top Dev Build, eu estou querendo iniciar uma nova sequência, vou chamar assim, uma nova sessão de dicas. Qual a diferença? É que aulas são coisas que iniciam num certo ponto e vão evoluindo, iniciam no básico, vai para o intermediário, para o avançado. E eu tenho pretensão de criar aqui uma sequência, uma sessão de dicas, que são coisas que não têm ligação, uma dica não tem ligação com a outra e não é necessariamente realmente uma sequência, né? É uma dica sobre TypeScript. A princípio TypeScript, mas eu pretendo criar também um curso sobre Angular. Eu não criei ainda porque eu vi que para criar um curso, por exemplo, sobre Angular, não ficaria muito legal a gente iniciar aquela coisa de explicar as variáveis, né? Seria um curso mais dinâmico, já baseado num mini projeto. Então eu gostaria, por exemplo, que alguém comentasse e desse uma ideia de um projeto que não seja grande, já que a ideia é que de programação, em geral, é que você crie o ABC, né? A gente sempre explica o ABC da programação e aí, daí desse momento, o que vai evoluir é a criatividade dos desenvolvedores, né? E, portanto, que houvesse uma dica de um projeto pequeno que vocês até poderiam evoluir com o tempo. Mas eu vou ficar no aguardo dessa dica porque eu pretendo fazer também um curso de Angular, né? Mas, dando sequência aqui, a pretensão aqui dessa dica, que eu estou chamando até de dica, é criar um ambiente para que a gente inicie uma nova sessão no canal referente a dicas, coisas que não têm ligação uma com a outra. Um dia a gente pode fazer uma dica sobre programação orientada a objeto, outra dica sobre métodos anônimos, outra dica sobre generics, né? Em cima do TypeScript, nesse caso em cima do TypeScript. E o que iria determinar a próxima dica, digamos assim, seria pedidos, comentários. Mas eu não queria me estender muito, apenas uma pequena apresentação e um pedido, né? Meu nome é Márcio Bezerra, eu trabalho com programação e desenvolvimento de sistemas há mais de 20 anos. Trabalho com .NET, com JavaScript, TypeScript, agora um pouco com Flutter. Trabalho bastante, já fiz vários projetos com Ionic, Angular também, sempre trabalhei com Angular. E essa é a minha apresentação. E o pedido seria que você seguisse o canal para que a gente pudesse fazer dicas mais ricas, né? Isso é importante, difundir o conhecimento, né? E que você seguisse o canal, curtisse esse vídeo e os futuros vídeos também, e clicasse no sininho aí para ficar recebendo as próximas notificações. Então, olha, outra coisa, minha pretensão é que seja bem dinâmica essa dica e não perder muito tempo com detalhes, né? Portanto, existe várias maneiras de você trabalhar com TypeScript. Já que TypeScript é apenas um executável que tem um arquivo de configuração e que você, por linha de comando, pode fazer compilar. Eu estou chamando de compilar, alguns chamam de transpilar. Compilar o que você escreveu em TypeScript. Portanto, basta isso para que o TypeScript funcione. Mas no nosso caso aqui, como nós vamos também criar mais abrangência nas próximas dicas, nós vamos trabalhar com TypeScript em cima do Node, né? Nós iremos também instalar o Node para trabalhar com TypeScript utilizando a metodologia do Node, né? Então, sem perder de tempo, vamos começar. Para utilizar o Node, você precisa visitar o site nodejs.org. No caso aqui é n/download, como você está vendo aí. E sempre procurar a versão LTS, que é uma versão que já foi testada, né? Que eles garantem que está ok. E na versão current, porque ela é uma versão que eles não garantem que está 100%. Ela é uma versão realmente com mais recursos, mas que não está 100%.
Então aqui você já vê os pacotes. Se você estiver utilizando o Windows, você clica aqui e você vai ver as versões de 32 e 64 bits para o Windows. Se você estiver no Mac, que é o meu caso, e que apesar disso não vai mudar em nada, né? Você vai instalar esse pacote, ou caso esteja em Linux, você também vai seguir aqui as dicas e vai instalar os pacotes referente a Linux. Mas é muito simples a instalação do Node, é algo como aquele velho neste, né? E nós temos, no meu caso eu já tenho um Node instalado e por isso eu não baixei para instalar, né? E nós temos também que instalar um editor de texto para que você possa programar. É unânime, é quase que onipresente o VS Code, que é um editor criado pela Microsoft. Microsoft que está bem diferente agora, aderiu bastante ao código aberto, né? Essas tendências. Mas o fato é que ela criou um editor de texto que é bastante leve e que tem compatibilidade com extensions, plugins, né? Que irão facilitar bastante, você irá gostar bastante, como todos, sem exceção, que eu conheci, que eu indiquei o VS Code, eles gostaram bastante. Então, com o tempo de desenvolvimento, você vai ver que o VS Code é uma ferramenta incrível para desenvolvimento. Então, eu estou aqui indicando que você baixe o VS Code como uma ferramenta de desenvolvimento. O VS Code, na verdade, é um editor de texto voltado para desenvolvimento, programação em geral, né? E ele tem suporte a plugins que irão facilitar bastante sua vida quando estiver desenvolvendo. Portanto, para baixar o VS Code, você vem aqui no endereço code.visualstudio.com/download e você vai ter os pacotes para o Windows nas versões 64 bits ou 32, vai ter pacotes para Linux, né, dependendo da sua distribuição, e vai ter pacotes para Mac. No caso aqui, eu já baixei e já instalei também, né? Bom, vamos voltar aqui para o Node e ver como é que você sabe se já está com a versão mais atual instalada. No próprio site diz que a versão mais atual na categoria LTS aqui é a 12.14.0. Desculpa. E a versão do NPM é a 6.3.4. NPM, o que é? É um gerenciador de pacotes, explicando muito basicamente e rapidamente. É um gerenciador de pacotes que funciona em conjunto com o Node, que permite que você baixe bibliotecas que irão facilitar seu desenvolvimento. Digamos que você queira esteja fazendo lá um programa, uma aplicação para, vamos dizer assim, vamos pensar aqui numa coisa, para normalizar músicas. Pronto, um exemplo. Bom, para você criar um código para normalizar músicas utilizando TypeScript, ECMAScript, você iria criar muito código para isso. Mas se você for no repositório do Node, no NPM, desculpa, você vai ver que já tem bibliotecas feitas para isso. Que você pode utilizar um comando, que eu vou explicar ainda, do NPM para baixar. Você já baixa essa biblioteca, já importa ela no seu projeto e já utiliza a normalização que você queria, sem precisar escrever código nenhum, o que facilita muito o seu trabalho. Então essa é uma das funções do NPM, mas o NPM não se limita só a isso. Ele também ele é um disparador de comandos, que a gente também vai aprender isso. Eu já até falei demais, então vamos para o console, né? Por quê? Eu já aumentei as fontes para vocês visualizar melhor. Aqui no console nós vamos primeiramente limpar aqui e vamos verificar como é que nós estamos com as versões mais atuais do Node e do NPM. Digitando Node --version, só um detalhe, eu estou podendo digitar Node --version aqui, porque na instalação padrão do Node, ele grava variáveis de ambiente no path padrão dos sistemas, que fazem com que ele fique visível por qualquer
para qualquer diretório. Então, node-version faz com que você veja qual é a versão do Node que você tem. No meu caso aqui é a 12.14.0. Vamos conferir aqui. Então, é a versão última que eu tenho. Vamos ver aqui a versão do npm. Vamos dar aqui um clear. Então, da mesma maneira, você vai digitar npm -version. Então, se não aparecer nada, é porque você não tem o npm instalado. Então, você tem que instalar um Node, né, para isso. Aqui está aparecendo 6.13.4, que bate com a versão última do npm que ele está aconselhando. Então, o meu ambiente está atualizado. Caso o seu não esteja, você também não precisa... Não é assim, é essencial que você atualize. Vai funcionar as dicas em geral, todas sem problemas, na versão que você tem. Caso você não queira mexer no seu sistema, mas eu aconselho você atualizar para as últimas versões. Então, para criar nossos projetos, nós temos que eleger uma pasta no nosso disco para começar a criar nossos projetos. Eu tenho aqui uma pasta chamada projetos, mas eu vou criar aqui uma pasta chamada TypeScript, onde nós no meu caso, que no seu pode ser diferente, onde eu colocarei os projetos referentes a TypeScript. Nós vamos entrar nessa pasta e nós vamos para a metodologia do Node, e que é uma tendência atual em Angular, em outras, e até mesmo no Flutter, segue-se como um determinante de projeto uma pasta. Tudo que está dentro de uma pasta é um projeto. Então, se você criar na terminologia do Node mkd uma pasta, você pode determinar que essa pasta é um projeto. Então, eu estou criando uma pasta chamada dicas, onde eu pretendo colocar todas as nossas dicas. Caso não seja possível, a gente cria outro projeto, mas a intenção no momento é essa. Então, eu estou criando dentro da minha pasta TypeScript mais uma pasta dicas e vou entrar nela. Pronto, estamos dentro da pasta dicas, né? Vamos ver. Ó, estamos dentro da pasta dicas e dentro dela nós iremos iniciar criando um projeto no Node. Como é que se cria um projeto no Node? Eu vou dar um clear. Se você digitar o comando npm init, você cria um projeto Node com o nome da pasta dentro da qual esse projeto está sendo executado. Então, como eu estou dentro da pasta dicas, esse init vai criar um projeto chamado dicas dentro, já que eu estou dentro da pasta dicas. Se eu colocasse aqui um "-y", isso significaria que o npm ele não iria me perguntar nada e ia simplesmente criar o projeto. Mas como isso aqui é algo meio didático, vamos tirar o "-y" e vamos ver as perguntas que ele vai fazer. Então vamos dar um Enter para criar o projeto Node. E ele já está perguntando qual é o nome do projeto, que seria o package name que ele está perguntando. Ele já está sugerindo dicas, o que vem dentro do parêntese. Se você der um Enter é porque você aceitou. Então, é isso mesmo, vamos aceitar o nome dicas. Perguntando qual é a versão, então seria a versão 1.0. A descrição, nós vamos, no meu caso eu vou colocar aqui, seria algo que explique o que é o projeto. Então, vamos colocar aqui dica inicial de configuração, não vou botar acento aqui, do ambiente. Deixar assim. Das dicas de TypeScript do canal Top Dev Build. Vamos dar esse nome, isso é opcional, você pode colocar a descrição que você quiser. E ele pergunta agora qual é o entry point do projeto. O que seria isso? É o arquivo inicial que ele determina como o principal quando você executar o seu projeto Node. Ele está aí sugerindo que o nome seja index.js. Como nós não temos ainda TypeScript instalado, nós vamos manter o que ele sugeriu. Depois nós iremos mudar isso. É comum na programação, quando você trabalha numa equipe de programação,
se criar testes automatizados, que ajudam muito em você ter certeza que tudo aquilo que foi modificado naquele código esteja, apesar das modificações, estejam tudo ok. No nosso caso aqui, didaticamente, nós não iremos criar testes automatizados. Vamos dar um Enter aqui. Ele também sugere que você guarde o seu projeto em um repositório do Git, né? Ele sugere isso. No nosso caso, por hora, nós não iremos, nós iremos passar direto também, para não perder tempo. Keywords, por que ele está pedindo keywords aí? Como eu falei, o NPM, ele é um gerenciador de pacote que permite você fazer downloads de bibliotecas que vão lhe ajudar durante a codificação. Mas essas bibliotecas podem ser criadas por você mesmo, e o NPM, ele não fornece só uma maneira de você baixar essas bibliotecas. Você pode também criar uma biblioteca e levantar para o repositório para que alguém possa utilizar. Mas para alguém utilizar, ao chegar no repositório, esse alguém vai fazer uma busca por algumas palavras-chave. Por exemplo, se o utilizador quiser uma biblioteca em que ele digite um CEP e retorne um endereço, então provavelmente ele vai perguntar, ele vai escrever na busca lá CEP. E se nesses keywords da sua biblioteca tiver CEP, ela vai ser uma das primeiras que vão estar na lista, na busca do usuário. Então, por isso eles colocaram essa propriedade keywords para ser completada. Como não é nossa intenção criar a biblioteca e muito menos fazer upload para o repositório do NPM, então nós vamos continuar. Autor, você coloca o autor que criou esse projeto. No meu caso, eu vou colocar meu nome, Márcios Bezerra. E a licença, que no caso eu vou aceitar, que ele está sugerindo aí, que é ISC. Pronto, apenas nessa parte você dá uma conferida no projeto, na configuração do projeto que você está criando, e o padrão já é Yes, que está na pergunta de está tudo ok, então você pode dar um Enter e pronto, seu projeto está criado. Vamos limpar a tela aqui. Quando você instala o Code, o VS Code, não sei se em todos os sistemas, não sei se no Linux ele faz isso, né, ou precisa de alguma configuração inicial, mas normalmente ele coloca o seu próprio executável no path do sistema, o que significa que de qualquer pasta, quando você digitar Code, que é a palavra-chave para você chamar o Visual Studio Code, você está chamando o Visual Studio Code. Só que o Visual Studio Code pede como parâmetro, o parâmetro que ele quer é o projeto que ele quer que abra. Então nós teríamos que digitar aqui a pasta, já que projeto nesse caso é uma pasta, tipo pasta projetos, / meu projeto, tá? Por aí ele saberia abrir. Como nós já estamos dentro da pasta do projeto, nós vamos dar um code ponto. Sabemos que você já aprendeu durante aulas de informática antigas, sei lá, a maioria das pessoas já devem saber disso, que se você colocar um ponto no CMD, né, no shell, você está se referindo ao diretório atual. Se você colocar 2 pontos, você está se referindo ao diretório anterior. Então, como nós já estamos dentro do diretório do projeto, se digitarmos um code ponto, equivale a dizer que eu quero abrir o code e o projeto atual é o diretório onde eu estou atualmente. Então, vamos dar um Enter. O code vai abrir nosso projeto no seu editor. E nós iremos ver, vamos fechar aqui, nós iremos ver que aqui é o projeto, dicas, que na verdade é uma pasta, e que a única coisa que ele criou foi um arquivo de configuração com tudo aquilo que a gente determinou. E é só isso que determina para o Node o que é um projeto, né? Já que um projeto é uma pasta, mas e aí, qualquer pasta é um projeto? Não. Para o Node, um projeto é uma pasta que tem um arquivo de configuração package.json, né? Que aqui ele se situa e vai saber como é que vai agir perante esse projeto. Você pode, por exemplo, num projeto pode ter subpastas que podem ser subprojetos e cada uma vai ter seu package.json ou herdar do superior, né? Então, outra vantagem do Visual Studio Code é que ele tem aqui no menu View a opção terminal. O que isso vai fazer? Vai abrir um terminal para que eu possa digitar os comandos. Ao invés de utilizar aquele terminal que eu já tinha deixado aberto, eu posso numa tela só digitar os comandos de terminal, e o que fica, na minha opinião, dá mais produtividade, né?
você não precisa estar com duas telas aí abertas, né? Isso facilita bastante. Fora que eu tenho que falar que você, no momento eu não vou me estender nesse ponto, mas você tem que instalar algumas extensions para ver esse código que irão facilitar bastante a sua programação. Eu posso criar também uma dica para explicar quais são as melhores extensions e plugins para Visual Studio Code para programar determinada coisa, como por exemplo TypeScript ou até Angular, etc., né? Dependendo dos pedidos que vocês podem fazer aí. Só isso não significa que isso aqui eu já tenho um projeto pronto, mas não significa que eu já posso programar TypeScript. O que eu posso é já programar JavaScript, como eu vou já lhe mostrar aqui. Então, se eu criasse aqui um arquivo, como ele está querendo aqui, né, vamos obedecer o que ele está determinando, que foi nós que configuramos isso, index.js, né, que é o ponto inicial que ele está pedindo aqui. Se nós fôssemos aqui no console e digitássemos node index, ele iria compilar esse arquivo index e iria fazer o que pede o código que tem nesse arquivo. Ele não fez nada porque, na verdade, se nós formos aqui no index, não tem nada. Mas se nós colocarmos um console.log, o que é o console.log? Para ele escrever, nós vamos escrever algo no console. Então, vamos colocar um console.log, meu nome aqui, no meu caso, Márcio Bezerra. Vamos salvar. E vamos digitar o comando aqui. Errei. Node index, que é o nome, node e o nome desse arquivo, que é onde está o código. Ora, o que foi que ele fez? Ele interpretou o que eu tinha pedido aqui e ele fez o que eu pedi. Então ele fez o que o código aqui determina, que foi escrever no log Márcio Bezerra. E é o que está escrito aqui. Mas o problema é que quando nossa aplicação crescer muito, aqui dentro desse diretório vai ficar muitos arquivos de configuração, como package.json e outros arquivos, e vão se confundir com os nossos arquivos de código. O que ocorre é que é aconselhado você criar uma pasta que eu chamo, no meu caso, de SRC, que vem de Source Code, né? E copiar o nosso arquivo para dentro, mover, na verdade, para dentro dessa pasta. Então aí fica mais organizado. Todo o nosso código vai ficar aqui dentro dessa pasta e tudo que é configuração pode ficar fora dessa pasta. Estamos organizando o nosso código. Se formos compilar agora, ele vai dar um erro, porque ele não vai encontrar mais o arquivo, já que nós mudamos de pasta. Se limparmos aqui a tela e colocarmos a pasta barra o arquivo, então ele vai voltar a compilar. Nós apenas organizamos aqui a pasta, né? Então, por questão de deixar tudo organizado direitinho, nós vamos também dizer que o nosso ponto inicial, entry point, é agora também mudar para dizer que ele está dentro da pasta SRC. Só assim a gente já compila, como você viu, ECMAScript, e já pode até fazer o que quiser com ECMAScript. Eu poderia até dar uma primeira dica aqui, mas é importante que eu deixe toda a configuração do ambiente numa só aula, porque ela pode servir como referência. Por exemplo, quando a gente estiver numa dica número 3, vamos dizer assim, eu posso colocar um link em cima. Se você ainda não souber configurar um ambiente, então clique nesse link, alguma coisa desse tipo, que fica tudo numa aula só, a configuração do ambiente. Portanto, ao invés de nós já começarmos com dica, nós vamos continuar a configuração e tentar deixá-la o mais completa possível. Nós vamos configurar agora o TypeScript. É aconselhável para você utilizar o npm para instalar um pacote, você digita npm e o nome do pacote. O nome do pacote. E se você colocar "-g", se você fizer isso, você instala esse pacote dentro do seu diretório local de projeto. Você só vai utilizar essa biblioteca, esse pacote dentro do seu projeto. Ele vai escrever dentro da pasta Node Modules, que ainda não existe aqui.
como nós não instalamos nada ainda. Se você colocar um "-g" nesse comando, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai instalar isso de maneira global, que não vai importar em que endereço você está digitando esse comando. Ele vai instalar global, que vai servir para todos os projetos, essa biblioteca. No caso aqui, a nossa intenção é instalar o TypeScript. Então o nome do pacote TypeScript é assim. Então nós vamos instalar o TypeScript. Nós vamos instalar aqui o tsnode, que permite que você compile código-fonte TypeScript utilizando uma maneira parecida com o Node. E nós vamos instalar também o Nodemon, que depois, o Nodemon, essas três ferramentas são indispensáveis para você programar com TypeScript utilizando o Node. Eu vou explicar, eu não vou explicar tudo de uma vez só, mas vou explicar cada uma no decorrer das dicas, ou talvez até nessa dica em si dê tempo para isso. Então vamos dar um Enter. Nós estamos instalando essas bibliotecas, pode demorar um pouco. Então, aparentemente instalou tudo com sucesso. Então você vê que ele criou aqui o diretório Node Modules, onde ele já trouxe várias coisas que são dependências. Esses módulos também têm dependências. Então ele já instalou várias coisas aqui. E nós já podemos agora, nós já temos um ambiente para programar. Nós ainda não temos, na verdade, desculpa, um ambiente para programar TypeScript, além de tudo que a gente já fez. Porque para você programar TypeScript, você tem que utilizar uma metodologia parecida com a do Node. O TypeScript considera que esse projeto é TypeScript se tiver também um arquivo de configuração. Só que esse arquivo de configuração não é chamado package.json no TypeScript, ele é chamado de ts.config. Então se você for aqui na pasta Node Modules, acho que bin, e onde fica o nosso compilador de TypeScript, digitar tsc, e colocar como parâmetro ---- init, ele vai criar esse projeto para você, que é criar esse arquivo de configuração. Então, note que ele está dizendo que criou com sucesso esse arquivo de configuração, que é esse aqui. Nós já estamos indo nele. E nesse arquivo de configuração, ele vai determinar algumas coisas interessantes que o TypeScript vai utilizar como regra. Por exemplo, quando eu fizer a transpilação, qual é o alvo dele? Aqui está determinado que o alvo dele vai ser o ECMAScript 5. Então, depois que eu transpilar, que eu compilar o meu código TypeScript, ele vai converter para esse JavaScript ECMAScript 5. Né? Nós temos também, é bom determinar onde é o diretório que ele vai jogar a compilação que ele fez. É comum você colocar um diretório chamado dist, né, que é dist de distribuição. Não é esse diretório, eu errei aqui. E sim esse aqui, é o Alt-D, né, no caso. É o diretório para onde ele vai jogar os arquivos depois da transpilação que ele fez. É comum colocar como dist. Outra coisa é que durante o desenvolvimento, e essa é uma das vantagens do TypeScript, é sempre bom que você seja criticado caso esqueceu uma variável que você declarou, mas não utilizou. Então é sempre bom você receber uma crítica lá do compilador. Olha, apaga essa variável, porque você declarou, mas não está utilizando. A mesma coisa com parâmetros. Por isso essas configurações em si é bom deixar como verdadeiro, como true. Né? Então deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Outra coisa importante para você configurar no TypeScript... Opa, errei aqui. É que quando você compilar, chama o compilador do TypeScript, ele vai querer compilar tudo que tem dentro dessa pasta raiz do projeto. Né? Só que pode ter arquivo demais aí. Imagina na pasta do Node Modules, pode ter. Ela é comum essa pasta ter até milhares de arquivos, então você iria perder muito tempo se o TypeScript fosse vasculhar tudo que é JS e TS para poder compilar. Por esse motivo, nós vamos fazer umas configurações adicionais aqui. Nós vamos
indicar o que nós queremos incluir na compilação do TypeScript, né? Que é uma propriedade include que nós vamos criar. O que nós queremos incluir? Nós queremos incluir tudo que estiver dentro da nossa pasta que criamos, SRC, inclusive as subpastas e os arquivos que estão dentro delas. Então, tudo isso que vai ser, com certeza, compilado pelo TypeScript. E nós queremos já, por segurança, excluir algumas coisas. Como, por exemplo, a pasta Node Modules, como eu falei, é muito grande. Portanto, vamos logo excluir ela da compilação. É possível que você mude alguma coisa no projeto ou crie algum, por exemplo, utilize alguma coisa automatizada para criar um componente que ele vai gerar para você arquivos de testes automatizados, né? Que é muito comum isso em desenvolvimento, ter testes automatizados. No nosso caso, didaticamente aqui, nós não vamos precisar de testes automatizados. Então, nós vamos excluir isso da compilação, que em geral são arquivos que têm a extensão .test.ts. Então, em qualquer pasta ou subpasta que tiver um arquivo .test.ts, desculpa, esse arquivo será excluído da compilação. Vamos salvar aqui. Note que ele já formatou o código, isso já é uma das extensões que eu falei. Como eu disse, eu posso fazer uma dica sobre as extensões, né? No caso, não é o foco aqui. Mas pronto, nós já temos o ambiente do TypeScript configurado. Então, nós poderíamos já programar TypeScript. Só que, para que fique um negócio mais intuitivo, vamos dizer assim, nós temos aqui no arquivo de configuração do Node vários comandos que nós podemos utilizar, que estão nessa seção scripts. Se utilizarmos o comando teste, nós iremos executar um teste. Como não existe teste, ele colocou essa mensagem, erro, no teste specified, ou seja, não existe teste especificado. Nós podemos também criar comandos aqui, como por exemplo, nós podemos criar aqui um comando chamado de dev. Vamos chamar ele de dev. O que esse comando vai fazer? Quando eu digitar esse comando dev, ele vai chamar o nosso nodemon, que agora eu vou explicar por que né? Nodemon. O que o nodemon faz? Ele fica escutando o diretório onde está, o diretório onde está o diretório que nós informarmos aqui. Pronto. Então ele vai executar o nodemon e vai ficar escutando o diretório src. O que ele vai fazer? Quando ocorrer alguma mudança nesse diretório, quando algum arquivo for modificado, ou seja, quando a gente salvar alguma coisa do nosso código-fonte, já que a gente decidiu colocar o código-fonte nesse diretório, ele vai executar algo que a gente colocar depois desse comando exec aqui. E o que ele vai executar? Ele vai executar ts.node src index.ts. Por que index.ts? Porque nós agora já podemos trabalhar com TypeScript. Então, nós iremos, inclusive, mudar a extensão do arquivo, já que JavaScript foi apenas no início dessa dica, né? Então, nós vamos salvar. E é isso que vai acontecer quando nós chamarmos o comando dev, que eu vou já explicar. Ele vai acionar o nodemon para ficar escutando o diretório src. E quando ocorrer alguma mudança aqui, ele vai chamar o que tem dentro desse exec, ou seja, ele vai chamar o compilador do TypeScript, que é um tsnode que nós instalamos, apontando para essa pasta e para o arquivo src.ts, que não existe ainda. Por quê? Porque o que nós temos aqui é um arquivo .js, que nós iremos renomear agora. Portanto, voltando aqui para nosso diretório package.js, nós temos um comando dev. Como é que a gente executa esses comandos? npm run dev. Por que npm run dev? Porque o início é npm run e dev é o nome do comando que eu coloquei aqui. Então, quando você digita npm run dev, ele vai digitar o comando que está aqui. Então, ele simplesmente fez tudo que eu falei. Ele executou o nodemon e ficou escutando o diretório scr
Inclusive, até no próprio acionamento, ele já transpilou o código e já executou. Tanto que ele está mostrando aqui o que eu pedi para ele mostrar nesse código, que agora é index.ts. Se eu colocasse aqui embaixo algo como bem-vindo ao canal Top Dev Build. Opa. E se eu salvar, o que vai acontecer? Vou até levantar mais aqui um pouco para você visualizar melhor. Quando eu salvar esse arquivo, como o Nodemon está escutando e eu já disse que ele vai usar o compilador, eu vou salvar o arquivo. Sim, nós temos também que informar para o nosso, nosso TS Node, que a nossa extensão, nosso tipo de compilação é TS, né? É referente a TypeScript. E aí, como nós mudamos isso, nós temos que executar de novo aqui o comando. Vamos, inclusive, limpar a tela. Rodar de novo o comando npm run dev. Ele agora executou Márcio Bezerra, bem-vindo ao canal Top Dev Builder. Só que nós iremos mudar alguma coisa aqui no index.ts para ver se tudo está ok. Eu coloquei mais pontos de exclamação, vamos salvar. Note que agora ele está reiniciando e agora ele recompilou, vou chamar de recompilou mesmo, e ele já fez o output, o console.log com os 3 pontos de interrogação. Galera, é isso aí. Agora nós temos um ambiente pronto. É sempre bom que você tenha habilidade e familiaridade em criar esse ambiente sempre que necessário, porque ele se virá para a nossa próxima sessão de dicas. Eu agradeço pela atenção, peço que você curta o vídeo, né, a dica, e que você siga o canal para ser um Top Dev, siga nosso canal Top Dev Build e que clique no sininho para ficar recebendo as notificações. Muito obrigado pela atenção.